Oi pessoal, hoje será a comparação do motoqueiro fantasma contra Ban de Nanatsu no Taizai. Mas antes de começar o vídeo, devo dizer que usarei a versão do motoqueiro fantasma do universo cinematográfico da Marvel, Roberto Rios. E usarei a versão do Ban do mangá de Nanatsu no Taizai. Agora com o aviso dado, vamos para a comparação, começando pelo motoqueiro fantasma. Roberto Ruby Reis cresceu no leste de Los Angeles com seu irmão mais novo Gabi. Roberto abandonou o ensino médio na 11ª série e decidiu encontrar trabalho como mecânico para sustentar a si e ao irmão. Ele se tornou o anfitrião do espírito da vingança quando ele e seu irmão mais novo Gabi foram atacados por criminosos enviados para matar seu tio, resultando em sua morte e na paraplegia de Gabi. Enquanto ele estava morrendo, o espírito perguntou se ele queria se vingar daqueles que o machucaram e a seu irmão. Respondendo sim, Roberto foi visitado por Johnny Blaze, o atual hospedeiro do espírito, que transferiu a essência demoníaca para ele, o transformando no mais novo motoqueiro fantasma. Roberto usou seus novos poderes em uma onda de vingança contra os envolvidos em seu assassinato e qualquer um que ele acreditasse que merecia a morte, não apenas saciando sua sede de vingança, mas também satisfazendo a força infernal dentro dele. Os seus poderes e habilidades são características físicas sobre-humanas, isso inclui força, velocidade, durabilidade e vigor. Manipulação do fogo. Roberto é capaz de controlar e gerar fogo. Como motoqueiro fantasma, ele é resistente ao fogo e aparentemente nenhuma chama é capaz de queimar ele ou suas roupas. Ele é capaz de imbuir um objeto que toca com fogo, usando o objeto como uma arma corpo a corpo, o que ele fez em objetos como canos, ferramentas, peças de carros e até correntes, e é capaz de conjurar paredes de fogo. Ele pôde fazer isso mesmo sem se transformar em motoqueiro fantasma. Manipulação da alma. O motoqueiro fantasma é capaz de criar fogo de suas mãos, capaz de derreter pessoas ou até seres intangíveis, como fantasmas em cinzas. Aqueles que tiveram sua alma queimada pelo motoqueiro fantasma não podem ser curados. Habilidades de combate corpo a corpo. Roberto demonstrou ser um ótimo lutador. Ele é capaz de dominar e matar grupos de criminosos com as próprias mãos. Regeneração médio-baixo. Ele consegue se regenerar de ferimentos graves. As energias sobrenaturais que fortalecem Robbie fornecem recuperação total de qualquer dano causado a ele. Interação não física. Ao contrário dos humanos comuns, o motoqueiro fantasma pode tocar as entidades não corpóreas e, se a situação exigir, segurá-las e incinerá-las completamente com seu fogo. Criação de portal e viagem dimensional. Roberto adquiriu a capacidade de gerar portais para universos alternativos e diferentes dimensões durante seu tempo em uma dimensão do inferno. Ele faz isso simplesmente girando sua corrente do fogo do inferno de uma forma semelhante a um Sling Ring, criando um portal interdimensional. Resistente à manipulação do sono. Armas e ser não tem efeito no motoqueiro fantasma. Manipulação da mente. Bauer era capaz de infectar a mente de uma pessoa, resultando em alucinações de pesadelo, mas não funcionou em Roberto ou no motoqueiro fantasma. Manipulação do medo. Bauer pode afetar o hipotálamo para controlar o ciclo sono/vigília através de imagens de horror e causar hiperexcitação constante que causaria parada cardíaca, matando a vítima, mas não funcionou em Ruby. Negação de regeneração. Os poderes inumanos de Opélia de Jain não poderiam curar feridas feitas pelo seu fogo do inferno, e almas queimadas pelo motoqueiro fantasma não podem se curar. Magia. O fogo do inferno tem fortes contra-efeitos contra a magia do Darkhold. Matéria escura. O fogo do inferno pode destruir a energia da matéria escura do inferno. Transformação. Roberto é capaz de se transformar em um humanoide esquelético envolto em chamas, com sua carne queimando para revelar sua forma esquelética.
Mesmo antes de se transformar, um brilho laranja ardente pode ser visto nos olhos de Reyes quando ele usa seus poderes ou às vezes quando está matando suas vítimas. Roberto é capaz de usar seus poderes até certo ponto sem se transformar. Sempre que transforma ou usa os poderes do motoqueiro fantasma, ele às vezes solta um rugido monstruoso. Leitura empática: motoqueiro fantasma pode olhar nos olhos de alguém e ver em seu coração e alma, para ver que tipo de pessoa eles realmente são. Ele pode examinar suas características e qualidades mentais e emocionais para determinar se eles são maus e precisam de punição, como um policial corrupto ou um professor que era secretamente um pedófilo. Embora essa habilidade seja geralmente como um motoqueiro fantasma é capaz de encontrar seus alvos, ele também pode descartar uma boa pessoa como alvo, ignorando a opinião dessa pessoa sobre si mesma. Isso foi demonstrado por ele ter a oportunidade de matar Quack, enquanto ela estava dizendo a ele, apenas para ele ver que ela era uma mulher penitente, que estava tentando ser boa. Mediunidade: Mackenzie, enquanto possuído pelo espírito da vingança, foi capaz de perceber e falar com Ruby e Reyes enquanto ele estava preso dentro de uma camada invisível de realidade e foi capaz de tocá-lo e se fundir com ele novamente. Transferência de poder: através do mero toque, Mackenzie foi capaz de transferir o espírito da vingança de volta para Roberto Reyes, permitindo que Roberto também pudesse se transformar em motoqueiro fantasma. E ele é capaz de infundir seu poder em objetos inanimados. Tolerância à dor: Roberto não se incomoda com ferimentos que poderiam ser fatais para um ser humano normal. Imunidade à infecção: quando Lucy Bauer tentou infectar o motoqueiro fantasma, ele não foi completamente afetado, nem mesmo reagindo à sua passagem por ele. Tal infecção pode infectar alguém com um único toque ou sussurro. Quando Bauer é capaz de infectar a mente de uma pessoa, a infecção afetaria a parte do cérebro que controla o ciclo sono/vigília, resultando em alucinações de pesadelo que gradualmente levariam a vítima à paranoia e raiva homicida. E maestria em armas: ele é ótimo em usar sua corrente em combates contra seus inimigos, e pode usar outras armas que ele fundiu com o fogo do inferno. Ele matou um membro da Irmandade Ariana e nocauteou facilmente outro. Pode arrancar espinhas, o que requer cerca de 1 milhão de newtons, ou 102 toneladas de força. Arrancou para-choques de um carro. Puxou para baixo uma grande prateleira de metal em Quack que ela mal conseguia segurar com seu poder. Nocauteou Quack com um único soco. Saiu do módulo de contenção da Shield com socos repetidos, que é um feito considerado impossível por seu criador Leo Fitz. Atirou um bandido através de uma parede. Lançou um LMD em uma coluna de metal alta. É capaz de dominar bandidos e massacrá-los sem nenhum esforço. Consegue quebrar crânios. Ele brevemente trocou golpes com Daisy Johnson. Lutou e oprimiu Jeffrey Massey. E matou Eli Morrove, que é nível montanha. O seu dano pode ser ainda maior com a sua corrente e o seu fogo do inferno, como quando ele agarrou o oponente pelo pescoço e o decapitou. Lançou um inimigo no ar para que Quack pudesse o explodir. Fez com que uma sala inteira fosse engolida pelo fogo para queimar Santino no lugar até a morte. Usou sua corrente para pegar a arma de um oponente e puxá-la para ele. Venceu um fantasma com o fogo do inferno. Queimou o braço de Aida que, devido às origens sobrenaturais da corrente, não se curou. E matou seu tio queimando até a morte. Ele possui velocidade massivamente hipersônica mais. Ele foi capaz de se afastar de um carro que caiu sobre ele. Pegou a corrente do fogo do inferno. Se afastou de um compartimento de ferramentas lançado em sua direção. Ele se virou e contra-atacou o LMD impulsionado em sua direção. Pode lutar com Daisy e evitar suas ondas de choque. Possui velocidade subsônica com seus veículos. E a sua velocidade é comparada com a de Daisy e Eli Morrove.
Ele foi empalado 2 vezes com picos de carbono enquanto estava dentro de um dispositivo cheio de plutônio radioativo que não teve nenhum efeito sobre ele. É resistente a tiros de armas. Sobreviveu à explosão de uma loja de fogos de artifício sem um arranhão. Foi atingido por uma bola de fogo do inferno. Quack o atirou contra uma van, a amassando com o impacto, e ele continuou imperturbável. Resistiu a tiros de ser. Foi puxado para o inferno com a bomba de plutônio de Elimorov no momento em que detonou. Foi jogado para fora do carregador infernal e caiu na rua, rachando seu crânio, que não se cicatrizou. Recebeu um corte no rosto enquanto lutava contra Quack. A explosão elétrica de Aida não conseguiu detê-lo, e o seu fator de cura permite que ele suporte lesões críticas que poderiam facilmente matar um ser humano, o tornando difícil de matar. Roberto demonstrou ser capaz de continuar lutando mesmo sendo ferido gravemente. Ele possui uma inteligência acima da média. Roberto é capaz de olhar nos olhos da pessoa e ver em seu coração e alma, descobrindo se ela é alguém bom ou ruim. E é um lutador muito habilidoso, sendo capaz de dominar gangues de criminosos com facilidade. Qualquer arma, veículo ou objeto escolhido pelo motoqueiro fantasma irá se envolver em chamas nas suas mãos. E Roberto pôde fazer isso mesmo sem se transformar em motoqueiro fantasma. Apesar disso, os equipamentos que ele mais usa com frequência são: o carregador infernal, é um carro fortemente modificado de propriedades de Roberto. Quando ele atua como um motoqueiro fantasma, o carro é capaz de emitir chamas do motor e das rodas e é capaz de resistir a ataques que destruiriam um carro comum. E a corrente do inferno é uma corrente simples e industrial de alta resistência que também pode ser usada como uma arma eficaz em batalha. A corrente pode ser usada para aumentar o alcance do motoqueiro fantasma, permitindo que ele ataque fisicamente alvos de muito mais longe. É usado de forma semelhante a um chicote. A corrente é girada para bater ou até mesmo empalar oponentes. Ela também é flexível o suficiente para ser enrolada nas vítimas para capturá-las ou desativá-las. Sua transformação em motoqueiro fantasma precisa de alguns momentos e pode ser interrompida o machucando, como comprovado por Morrov, que empalou Roberto com um fragmento de carbono. Agora que finalmente terminei de falar do motoqueiro fantasma, é a vez do Ban. Ban é o pecado da ganância da raposa dos 7 pecados capitais. Ele era anteriormente conhecido como Bandit Ban durante seus primeiros anos e mais tarde como Undead Ban. Esses nomes são explicados pela sua fama como ladrão e por causa de sua imortalidade. No passado, ele viajou para a floresta do Rei das Fadas para encontrar a fonte da juventude, encontrando sua guardiã Elaine e se apaixonando por ela no processo. Enquanto a floresta estava sendo atacada por um demônio vermelho, Elaine deu com força a fonte da juventude para proibir-lhe seu leito de morte, permitindo que ele sobrevivesse à batalha. Ele foi acusado da destruição da floresta e assassinato de seu guardião, mas não poderia ser executado, não importa o que fosse julgado. Isso o levou a ser recrutado para os pecados por Meliodas. Ban usou seu sangue para regenerar a floresta do Rei das Fadas e mais tarde viajou para o Purgatório, onde viveu por séculos, tentando localizar as emoções de Meliodas. No processo, ele se adaptou ao ambiente extremamente hostil do Purgatório.
Os seus poderes e habilidades são características físicas sobre-humanas, isso inclui força, velocidade, durabilidade e vigor. Imortalidade tipo 1, 2 e 3. Autossustento tipo 1 e 2. Ele não pode morrer por falta de ar ou mesmo de comida, pois é imortal. Domínio de armas. Ban é um manejador especialista de nunchaku. Artes marciais. Ele é um ótimo lutador. Regeneração médio-alto. Ele pode se regenerar de ser reduzido a gotas de sangue e ser queimado em cinzas. Poder da fúria. E amplificação de estatísticas. Aumentou seu poder com suas emoções apesar de estar gravemente ferido. Cura. O sangue de Ban tem qualidades de cura semelhantes à própria fonte da juventude. Ele rejuvenesceu continuamente a floresta do Rei das Fadas. Adaptação. Ele se adaptou ao ambiente do purgatório depois de estar lá por inúmeras décadas. Telecinese. Pode roubar objetos físicos de longe através de obstáculos. Invisibilidade. Pode suprimir completamente sua presença e impedir que outros o vejam. Absorção e redução de estatísticas limitadas. Pode roubar as capacidades físicas de outros e adicioná-las às suas. Negação de durabilidade. Com o arrebatamento. Resistência à indução de paralisia. Tubos invisíveis de Orlandi não afetados, que extrai o sangue de seus oponentes e paralisa sua presa. Sentidos aprimorados. Ban possui sentidos superiores ao de um humano comum. Absorção de poder limitada com Kourishuse. Absorveu o deus do trovão da divindade suprema. Resistência à manipulação dos sentidos. E resistência à manipulação biológica. O purgatório transforma os aspectos físicos e espirituais dos seres. Manipulação da percepção. Veneno, ácido, calor e frio. Após se adaptar ao purgatório, ele não foi afetado pelo ambiente. E não foi afetado pela tempestade de energia intensamente tóxica e cáustica que o Rei Demônio criou. Manipulação da loucura tipo 2 e 3. Manipulação de eletricidade. Manipulação de alma. Manipulação de possessão. Manipulação da mente. E corrupção tipo 2. O purgatório transforma aspectos físicos e espirituais dos seres em criaturas do purgatório, como Ban e Meliodas. O purgatório também faz com que os sobreviventes percam sua sanidade. Apenas o sobrevivente do purgatório poderia resistir ao deus trovão da divindade suprema e resistir à posse dos espíritos mortos. Outorga de poder aprimoradas. Ele pode inverter a função do arrebatamento. Salvou Elani da morte, embora ao custo de sua imortalidade. E tolerância à dor. Ban possui uma alta resistência a machucados graves que matariam um humano comum. Ele destruiu a masmorra Bast junto com Meliodas em uma quebra de braços, na qual era uma prisão protegida pelo feitiço do selo eterno, que pode resistir ao ataque de 10 dragões tiranos, cada um capaz de nivelar uma cidade. Ele é comparável ao base pós-purgatório Meliodas. Foi capaz de danificar o Rei Demônio que estava possuindo os Eldris, embora Merlin tenha afirmado que ele estava praticamente ileso. Trocou golpes com o Rei Demônio que estava possuindo o Meliodas, que é um feito nível ilha. Acidentalmente matou o Demônio Azul quando tentou dar um soco em Meliodas. Derrubou uma porta de aço, deixando uma marca de pé nela. Afastou as barras de celas como se fossem cortinas. Esmagou Hendrickson Vermelho Sangue nas profundezas do subsolo. Entretanto, a força de Hendrickson foi reduzida na época devido ao abuso de sua regeneração demoníaca sem a energia necessária para continuar o apoiando. Casualmente esmagou a cabeça de um homem com uma mão. O seu ataque pode ser maior se ele estiver usando suas armas. Ele cortou algemas como uma adaga. Matou brutalmente o demônio vermelho com seu cajado de 3 seções. Arrancou os corações de Meláscula depois de quebrar o seu pescoço. Removeu as entranhas de um grande kraken. Destruiu 2 paredes do labirinto em regeneração de Drole usando também o seu cajado de 3 seções. Deu um soco no vampiro real Orlondin, que tinha acabado de se banquetear com sangue sem fim de Ban e não estava em uma posição muito viável para revidar. Matou dezenas de vampiros do Cavaleiro Sagrado. Arrancou o braço do Meliodas base. E a sua força também pode variar dependendo do arrebatamento, que é capaz de roubar o poder físico do oponente e adicioná-lo ao próprio Ban.
As técnicas que Ban utiliza em seus confrontos são: o arrebatamento. É um poder mágico de Ban que lhe permite roubar coisas dos outros. Ele pode remover objetos à distância, incluindo partes do corpo e órgãos internos de seu oponente, mas não se limita a objetos físicos. O arrebatamento também permite que ele roube atributos, como força e velocidade dos outros, embora ele só possa retê-los por um tempo limitado antes de sucumbir à fadiga. Assault. Ele avança rapidamente enquanto remove as cabeças de todos os inimigos em seu caminho. Banishing Kill. Ban se puxa por uma grande distância enquanto executa um golpe fatal em seu inimigo, enquanto ele cruza perto deles. Foxhunt. Ele usa sua mão ou arma para pegar um objeto à distância. Sua tática mais usada com essa técnica é remover o coração de seu inimigo. Crazy Hunt. Ban executa um ataque do tipo Foxhunt em vários inimigos ao mesmo tempo. Ele também demonstrou a capacidade de usá-lo de uma distância suficiente para que seu alvo fosse uma pequena figura à distância. Unterfest. Essa técnica permite que ele rouba temporariamente a força física de todas as criaturas vivas dentro de um raio de 30 metros de si mesmo. No entanto, como visto em seu encontro com Galant e observado por Meláscula, há um limite para quanta força Ban pode suportar. Depois que o limite de tempo é atingido, Ban fica extremamente cansado a ponto de não poder mais andar sozinho. Physical Unit. Ban rouba temporariamente a força e a velocidade de seu oponente e as adiciona à sua. Após o limite de tempo ser atingido, Ban fica extremamente cansado. E o Zero Sig. Ele suprime sua presença para se mover sem ser detectado entre o inimigo. Ele foi capaz de passar pelos 10 mandamentos, alguns dos quais exibiram habilidades sensoriais que variam centenas de quilômetros, e quebrar o pescoço de Meláscula antes que qualquer um deles notasse alguma coisa. A sua velocidade é massivamente hipersônica, mas ele é muito mais rápido que o melhor das bases selado. Cortou o cabelo e se barbeou usando os golpes de espada de alta velocidade de seu oponente. A sua barragem de socos é tão rápida que Meliodas só pode bloquear seus golpes. Desviou em torno dos golpes do ataque Bumbleblade King, contornou a forma 5 do Shastifold King e chutou a última lâmina de volta para King. Troca de roupa com o homem durante uma luta livre para todos antes que ele perceba que algo aconteceu. Correu rapidamente por toda a capital com King, usando o Foxhunt para remover as lâmpadas demoníacas e salvar os cavaleiros sagrados despertados. Removeu a cabeça de um vampiro que se aproximava sem sequer olhar para trás. Se moveu massivamente, mais rápido do que o olho poderia ver, para dezenas de vampiros e removeu todas as suas cabeças em um instante. Desviou em torno dos tentáculos da escuridão de Meláscula. Se moveu muitas milhas no tempo que levou para Galant, que é massivamente hipersônico, usar seu Wretched Scatterstreak. E a sua velocidade também pode variar dependendo do arrebatamento, que é capaz de roubar a velocidade do oponente e adicioná-la ao ban. Ele teve sua cabeça quebrada por Galant em pedacinhos, e voltou como uma nova cabeça um instante depois. Foi preso e torturado por 5 anos e se divertiu com isso. Recebeu muitos golpes do melhor das bases selado. Teve um enorme buraco aberto em seu torso por King, e ele apenas limpou a boca. Foi cortado por Galant e se curou rapidamente. Levou golpes do Rei Demônio que estava possuindo o Meliodas. Não ligou quando sua mão foi cortada e a regenerou rapidamente. Seu suprimento de sangue é interminável porque é reabastecido instantaneamente. Ele resistiu a um ataque mágico do Rei Demônio que estava possuindo os Eldris. Ele se curou ao se transformar em névoa vermelha. Veneno não causa nenhum dano a ele. Teve o coração esfaqueado por Jude, e ele calmamente tira a estaca e esfaqueia Jude de volta.
A sua imortalidade o torna extremamente difícil de matar. Ele pode se regenerar completa e perfeitamente de todas as feridas, incluindo a perda de membros, órgãos e cabeça, e até mesmo se for incinerado em cinzas. E a sua durabilidade pode variar dependendo do arrebatamento, que pode roubar as propriedades físicas de outros objetos ou inimigos e adicioná-los ao próprio Ban. O seu vigor é infinito. Devido à sua imortalidade, ele é incapaz de ser desgastado pelo esforço. Foi capaz de se levantar quase imediatamente depois de passar fome e ser torturado por 5 anos na prisão de Basti. Sua regeneração complementa ainda mais sua resistência, sendo capaz de sobreviver com ferimentos flagrantemente fatais, mesmo quando não pode se regenerar. Sobreviveu por séculos no ambiente cáustico do purgatório, enquanto o pai de Merlin foi reduzido a um inválido. Como membro dos 7 pecados capitais, Ban é um dos cavaleiros sagrados mais fortes e habilidosos de toda a Britânia. Fiel ao seu antigo nome Bandit Ban, sua estratégia é usar suas habilidades natas para roubar e minar a força física de seus inimigos e usá-la contra eles. Ban é um especialista em combate corpo a corpo e usuário de equipe. Devido ao seu passado como ladrão, ele tem dedos pegajosos e é tão rápido que pode roubar os dentes de alguém enquanto eles estão no meio de uma conversa antes que eles percebam o que aconteceu, e depois se esgueirando pelos 10 mandamentos e quebrando o pescoço de Meláscula antes que ela pudesse reagir. No entanto, ele nem sempre mantém a calma e raramente fica sério em uma luta, como resultado de sua capacidade de regeneração útil, decidindo não dar tudo até perceber que está lidando como uma ameaça. O equipamento que ele utiliza em seus confrontos é um cajado de 3 seções. É uma arma semelhante a um nunchuku, que consiste em 3 longos segmentos, conectados por elos de metal. Ban usa em conjunto com sua magia de arrebatamento, estendendo seu alcance e poder. Ele tem um limite de quanta força e velocidade ele pode roubar usando o arrebatamento, e quando seu limite de tempo se esgota, ele fica cansado a ponto de não poder mais andar. E depois de ir para o purgatório, ele perdeu sua imortalidade. Na minha opinião, ambos possuem velocidades iguais, mas Ban poderia vencer o motoqueiro fantasma, pois além dele ter uma força, durabilidade e vigor maiores, ele talvez também pudesse roubar a corrente do fogo do inferno ou as características físicas do Roberto usando suas técnicas, mas isso não seria um problema para o motoqueiro fantasma porque ele poderia pegar outro objeto e transferir o seu fogo do inferno. Roberto também teria chances de derrotar Ban caso ele o atingisse com a sua corrente ou queimasse ele com seu fogo do inferno, que é capaz de queimar a alma e o corpo do oponente, impossibilitando que se regenere. Mas lembrando que essa é a minha opinião, você pode deixar a sua nos comentários do vídeo. E se quiser pode deixar sugestões de futuras comparações de assassinos, monstros, SCP, animais, super-heróis e vilões. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva para não perder vídeos como esse.